Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Então, e nesse iniciozinho, Kardec já começa a colocar para a gente que aquele livro não é, ou não deveria ser olhado para nós apenas como um investimento de conhecimento. Não é apenas ler o Evangelho e conhecê-lo. Não é como o livro dos Espíritos, que nós nos debruçamos avidamente a fim de conhecer, de compreender uma ciência descortinada e que veio do alto sobre nós. Então, nós tínhamos que compreender um mundo que, muito embora sempre esteve no intercâmbio conosco, porque nós transitamos de lá para cá, era necessário agora que pudéssemos olhar para o Espiritismo de uma outra maneira. Na introdução, Kardec traz para a gente esse nominativo, essa nova indicação da doutrina espírita. Então, nós, todos aqueles que estavam ali presentes, sorvendo, primeiramente, de como aquela doutrina, não é, o desenrolar de todos aqueles conhecimentos que estavam se dando, pensavam-se antes que, ora, nós temos uma ciência. E por que vem do alto? E por que descortina o plano espiritual? Uma ciência espírita. Mas não era só isso. Há que pensarmos também, e a própria doutrina trazendo a consciência do ser imortal, de que somos seres interexistenciais, mudando de existências a nosso favor e sobre as nossas necessidades e nossa própria conduta. Poderíamos dizer que a filosofia ali estava posta, porque agora precisávamos, para além de conhecer o fenômeno espírita, precisávamos perguntar: quem sou, de onde vim, para onde vou? Mas apenas isso ainda não bastava. E ele continua em obras póstumas. Na segunda parte, quando ele fala da imitação do Evangelho, que esse seria, na verdade, o título do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é aconselhado por Didier a repensar. Ele diz, ele faz uma pergunta ao Espírito que se comunica: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele estava recluso e já tinha passado algum tempo formulando aquele escrito, que era o próprio livro. E a resposta para ele: fizeste bem abordando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros e da intelectualidade. Ou seja, não poderíamos mais estar apenas olhando e conhecendo do ponto de vista apenas intelectual. A resposta do Espírito para Kardec direciona o nosso olhar para uma singularidade que precisávamos agora constituir. Era uma outra referência, uma outra maneira, um outro ângulo de ver a mesma doutrina. E é José Herculano Pires, em O Espírito e o Tempo, no capítulo O Triângulo de Emmanuel, que ele vem trazendo para a gente essas reflexões impressionantes. Ele diz: o Espiritismo surge como mediador e um instrumento teórico prático e, portanto, estético do reajustamento necessário. Olha só, que interessante. E está grifado estético. Ora, ok, nós já entendemos teórico e prático. Diz José Herculano Pires que nós compreendemos
as coisas à nossa volta através do primeiro saber. Então, olhamos para o objeto e conhecemos o objeto, compreendemos, constituímos racionalmente o que é o objeto. Mas nós não fazemos isso apenas olhando para o objeto, mas entrando em contínua vivência com esse objeto. O que eu quero dizer por objeto? Qualquer coisa. As nossas relações, a maneira como nós nos dirigimos e aprendemos sobre tudo. Absolutamente tudo. Aprendemos por duas vias. Mas agora, José Herculano Pires traz uma nova palavra, um novo significado, quando ele fala de estético aqui. E ele continua, não somente a sua elaboração, mas a sua própria compreensão pelos homens dependia da evolução espiritual da humanidade. Ou seja, compreender o espiritismo e todo aquele cabedal de conhecimentos e de conceitos e concepções não era apenas necessário o olhar intelectual, mas precisava que nós, em um determinado momento, quando ele chegou, que nós já deveríamos ter condições para compreendê-lo. Lembram? Nós estávamos no século das luzes, na grande revolução do homem, quando ele sai da obscuridade da Idade Média para o iluminismo. Então, naquele momento, estávamos em dualidade. De um lado, a religião, do outro, a ciência. E foi exatamente a chegada do Espiritismo que, como mediador, ele começa a unir, tornando possível o diálogo entre um e outro, entre a religião e a ciência. Mas, para além disso, compreender o que José Herculano Pires nos traz sobre o que é estética. Quando nós falamos de estética hoje, imediatamente nós pensamos em beleza, nas maneiras, né, de estarmos dentro de um padrão de beleza social. Não é nada disso o que ele quer dizer. Na verdade, José Herculano Pires resgata o significado original utilizado, criado pelos gregos, como uma palavra que significa aquele que nota, que percebe. Então, para os gregos, estética era o conhecimento e a percepção de um mundo interior. Ora, eu disse antes, conhecemos tudo, constituímos os nossos significados, o que é este objeto, o que é aquela relação, o que é estar no mundo. Isso é um objeto de conhecimento. É para onde nós olhamos e tratamos de compreender. Isso é racionalidade, isso é intelectualidade. Mas existe uma outra maneira de conhecer as coisas e dar conta e de um significado diferente que sai do intelectual e da razão, mas que não é díspare, ou seja, não está distante e separado deste. Quando a gente está falando de estética, na linguagem grega, nós queremos dizer dar sentido. Ou seja, dar sentido ao conhecimento que está posto, objetivo. Agora ele ganha sentido e por isso mesmo o mundo entra na nossa subjetividade, ou seja, no nosso próprio mundo interior. Por isso, quando nós estamos estudando o Espiritismo, não sabemos mesmo de onde vêm aquelas modificações e as reflexões que nós fazemos, que nos constitui paulatinamente. E quando andamos no retrocesso para olhar de quem fomos um dia, e somos agora depois da doutrina espírita, nós tomamos conta neste momento, da condição estética, ou seja, do olhar que se fez sobre a doutrina. Demos sentido ao conhecimento doutrinário. E dar sentido não está no campo da razão.
mas está no campo do sentimento, de como tocamos e damos significado para o que vemos e aprendemos. Então, Vygotsky, por exemplo, e a gente só traz aqui apenas para a gente ilustrar que nós não estamos distante falando de algo dentro da própria doutrina, mas isso não foi criado aqui. Apenas para a gente poder compreender que, sim, este conhecimento circula-nos há muito tempo e de várias maneiras. Vygotsky, um pensador, um teórico da educação, ele diz, Vygotsky acreditava que por meio da educação estética, olha lá, sempre o olhar de significado, pode-se vislumbrar a construção de um homem novo. Então não é apenas saber o homem novo, mas dar sentido a ser o homem novo. Quando olhamos para nós mesmos, o que encontramos? E quando dizemos para nós, o homem velho ou o homem novo, estamos dando significado estético ao nosso olhar, aquilo que vemos. Bakhtin, um outro teórico, ele diz, o ato estético engendra a existência num novo plano de valores do mundo. Olha que interessante. Nasce um novo homem e um novo contexto de valores, um novo plano do pensamento do homem sobre o mundo. Novamente, nós estamos dialogando com o mundo externo e este mundo interno, a nossa subjetividade, acaba por criar e dar sentido. Quando nós estamos falando da questão estética, do olhar estético, nós estamos falando daquilo que percebemos. E, é lógico, os gregos trazem para nós o sentido da percepção, do sensório, né? Então, nós enxergamos o mundo pelo tato, nós enxergamos o mundo quando ouvimos, sentimos, mas vai além do órgão físico, biológico. Não estamos dizendo isso. Mas a percepção em si como um conjunto da entrada do homem para a compreensão do mundo, de si e do outro. E aí Peixoto diz para a gente que o olhar estético, ele produz um caminhar lento, que contempla, estranha e se surpreende. Imediatamente eu fiquei imaginando, não é assim quando a gente lê novamente e novamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos novos olhares, mas para além da nossa própria compreensão racional, a nossa compreensão cognitiva, nós compreendemos intimamente. É a exteriorização da alma. A compreender o significado que está ali. Ainda José Herculano Pires, ele continua dizendo que as três funções da consciência, a teórica, a prática e a estética, têm suas raízes, portanto, na própria estrutura tríplice do homem. Então, ele já começa a dizer, ora, o Espiritismo tem em si esse tríplice aspecto, mas o homem, na sua constituição natural, também tem. E um outro autor maravilhoso vai corroborar isso para nós. O que nós vemos nessa figura, na contemplação nossa, diante das nossas emoções e da nossa racionalidade. É lógico que existe uma balança. E essa balança nos parece dividir, dicotomizar, separar um do outro. Mas não existe uma emoção eloquente que não seja baseada na razão. Assim como não há uma razão apropriada, doce, sem a razão. A razão sem a emoção é cruel. Não faz jus à nossa própria essência. Estamos distantes do outro lado da nossa outra asa.
O fiel da balança é a forma como equilibramos um e outro. E nós podemos dizer a nossa própria percepção do mundo. É Leon Denis quem corrobora José Herculano Pires em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá no finzinho do livro, eu os convido a ler tanto o livro do José Herculano quanto o do Leon Denis, em Potências da Alma, fabuloso capítulo. Ele diz que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. As nossas potências estão se dirigindo o tempo inteiro ao querer, que é a vontade. A vontade que cria um movimento para a exteriorização da alma. A exteriorização da alma é o próprio caminhar, o limiar de traçar um caminho para onde queremos ir. Depois o saber, porque é necessário conhecer o caminho, é necessário o autoconhecimento. A vontade por si só, dirá Leon Denis, que ela não causa necessariamente o trajeto inteiro, apenas a vontade que exterioriza, mas é o saber que dirige a alma para o ponto colimado a chegar, escolhido. Então ele vai falar que querer é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tende a atingir. Olha só. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. É o que eu dizia. A vontade por si só não nos levará onde quer que precisamos chegar, porque é preciso conhecer o caminho. É preciso se autoconhecer, a fim de tomar nota de nossas próprias limitações e possibilidades. Por isso, o autoconhecimento na doutrina espírita é de um valor inestimável. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas. E muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contemplasse agir, mas do que aplica e espalha o bem e a verdade pelo mundo. Então não é o amor contemplativo, mas é o amor em movimento, que ao exteriorizar a alma para o fim, para a evolução, nós sabemos o nosso real objetivo. Não é chegar por chegar, não é caminhar porque sabemos o caminho, mas é amar a caminhada. E é o amor que dá significado à intelectualidade, é o que dá significado aos nossos sentidos. O sentido sem amor é luxúria, é paixão. O sentido com amor é abnegado, consciente, probo, responsável. Então, Leon Denis nos traz e nos revela aqui, acima de tudo, que não poderia a própria doutrina espírita estar longe da lei maior que nos rege, porque não temos em nós mesmos, o tríplice aspecto dentro dessas potências da alma, se não fizesse parte da natureza, daquilo que nos constitui. E a doutrina espírita veio para os homens, para os espíritos, todos nós. E todos nós
independente de onde estivermos, no plano físico ou no plano material, somos natureza. Quando a doutrina espírita, e lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, fala que as leis de Deus são as leis naturais e, portanto, as leis da natureza, que nos regem, havemos de pensar, pelo menos uma vez, se essas leis naturais nos regem, é porque eu sou natureza. O amor depura a inteligência e alarga o coração. E é pela soma do amor acumulado em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. De novo, o autoconhecimento. O conhecimento racional, o conhecimento intelectual das coisas, não nos permite, veja, entrar em contato, em sintonia plena com Deus. Ele é o primeiro trajeto e não apenas ele faz isso, porque precisamos compreender. Mas é necessário a volta para dentro de nós ao pensar no divino. É o religare, é a intimidade com Deus. É estarmos sensíveis a ponto de, na nossa percepção e nos nossos olhares para fora de nós, percebermos Deus. É o amor que é a mola propulsora desta grande condição. E o Livro dos Espíritos, onde está a lei divina e natural, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Eu sei que vocês sabem a resposta, mas ela está aqui exatamente para que nós possamos, de novo, voltar um pouco sobre o nosso olhar estético e o que significa a estética do homem novo. Quem trouxe e quem renova o nosso olhar interno para compreender através de nossa percepção o mundo externo é Jesus. Jesus inaugura as formas de amar. Jesus inaugura e nos autoriza o amor em tudo que fazemos. É Jesus quem nos autoriza, o Pai, Deus, nós, irmãos. É Jesus quem dá um novo olhar para estarmos juntos. Somos uma grande família. O grande pastor, que não permite que suas ovelhas se percam. E carinhosamente buscas para o aprisco. Deixa 99 guardadas, mas sai a buscar aquela que se perdeu. Jesus, para nós, é o modelo e guia da humanidade inteira. Porque não houve nenhum outro exemplo sobre a terra que vivesse plenamente o amor, a dizermos que precisamos viver aqui, agora, plenamente. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Está no Livro dos Espíritos, em A Lei do Amor, Justiça e Caridade. Amélia Rodrigues, em Pelos Caminhos com Jesus, de Jesus, ela diz: o amor reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe, os recursos para a própria recuperação, após a qual reparará os males praticados e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho com os tesouros da sua boa vontade, graças à consciência dos novos deveres. Vou contextualizar vocês, vou dar sentido a essa frase. Ela está lá no livro. E por ocasião, Amélia Rodrigues vem fazendo uma reflexão de que a vingança, ela não ensina. O ódio mais afasta do que aproxima. E ainda que fosse um criminoso
este mesmo criminoso, que poderia ser qualquer um de nós, deveria receber de nós o amor a fim de ser reabilitado. É evidente. Nós sabemos que quando um crime acontece, um criminoso aparece, ele deve ser retirado do convívio até que possa voltar novamente para a sociedade. Mas isso não significa distanciar aquele espírito, aquela alma, do convívio e da relação do amor com seus irmãos. Então ela diz que se por acaso tivéssemos que nos vingar e estarmos sempre vivendo a lei de Talião, não ensinaríamos absolutamente nada, apenas, essas são as minhas palavras a partir de Amélia, que ela diz o seguinte: nós estaríamos apenas reforçando o crime, reforçando a dor, reforçando o ódio, reforçando aquela conduta. Por isso ela vem dizer para a gente que o amor reabilita moralmente o caído. José Herculano Pires vem trazendo para a gente nesse sentido, porque nós precisávamos ter um olhar de solidariedade para aqueles que cometem um crime, que cometem um erro. Não é assim que gostaríamos que fizessem conosco? E então, nosso olhar de volta. Lá em José Herculano Pires, ele fala que precisávamos trabalhar para isso, ou seja, nos burilar. Todas as vezes que na doutrina espírita nós ouvimos o campo do semeador, quando ouvimos arado, quando ouvimos burilar, quando ouvimos trabalhar, tudo pertence ao campo dos sentidos, do grande movimento que precisamos fazer para fora, a fim de modificarmos o nosso meio. E modificando o nosso meio, nós automaticamente estaríamos renovando em nós as mesmas modificações que intentamos. Existe uma situação pedagógica, uma condição pedagógica do Espiritismo. Nós aprendemos individualmente, mas constituímos os nossos saberes coletivamente. Então, nenhum conhecimento é por si só e apenas de uma única pessoa ou de nós mesmos quando construímos aquele saber. Todas as vezes que nós nos modificamos, modificamos o nosso entorno, modificamos o meio onde estamos, modificamos as pessoas que estão conosco. Esse é um movimento natural da vida, porque existe uma lei, que é a lei do trabalho. E ele diz que trabalhar é modificar o mundo, estabelecer a interação necessária para o progresso geral. A lei de igualdade, a lei de liberdade, unindo os homens, deverão conduzi-los à prática da fraternidade. Se traduzirá plenamente na lei de justiça, amor e caridade. Então, Kardec, muito atento, ele diz para nós essa condição, porque José Herculano Pires, evidente, tira de Kardec essa fala. A lei de igualdade, ou seja, que nos torna iguais perante uns e outros, e a própria lei de liberdade, que nos dá a condição de sermos quem somos. Eu não preciso e não posso ser igual a ninguém, porque a minha trajetória e as escolhas que eu fiz através do meu livre-arbítrio respondem sobre a minha própria diversidade e a minha singularidade. As nossas diferenças se dão a partir de nosso próprio trabalho, porque fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento do mundo externo. Mas é o nosso labor na entrega do diálogo com o mundo externo e o mundo interno que nos compõe, nesta compreensão que nos fazemos,
Por isso somos tão singulares. E quando estamos falando de trabalho, imediatamente pensamos e lembramos da parábola dos talentos. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, receberá o talento, ou seja, a tarefa maior do que podemos receber. E eu não estou falando do centro espírita só. Eu não estou falando de nós para nós mesmos, como trabalhadores espíritas. Eu estou falando de trabalhadores seres humanos. Porque a própria caminhada para o devir, a própria caminhada para a evolução, depende do trabalho e das energias que despendo para me modificar. Para sair da simplicidade e da ignorância ao qual me encontro. Deus não o fará, porque senão ele não seria justo. Esse é o nosso trabalho. E estarmos atentos para o nosso próprio trabalho também é estar atento para a edificação de nossas sociedades. Nós trabalhamos para ter a sociedade que temos. Se ela é justa ou não, há que se perguntar se assim o somos também. As nossas sociedades refletem o coração do homem, a maturidade moral do homem, a maturidade intelectual do homem. É a nossa própria caminhada quem faz da humanidade ser o que ela é. Então, em falando dos talentos, nós estamos constantemente sendo convidados a multiplicar o que temos. E não em um espírito, nenhum de nós consegue para si mesmo agarinhar os grandes valores morais se não trabalhamos por eles. Então, na representação aqui da parábola dos talentos, ainda que eu tenha apenas um talento, eu preciso fazê-lo multiplicar. Por isso o Senhor da vinha diz: ó servo preguiçoso. Segundo Joana de Ângeles, em plenitude, ela vai dizer que a preguiça faz parte da nossa infantilidade moral. Porque desejamos que alguém faça por nós. Porque é muito melhor não nos locomovermos de onde estamos para dar os primeiros passos. Porque a caminhada requer fortaleza, coragem. E continua José Herculano Pires falando da moral espírita, que se traduz assim na prática incessante do bem, única maneira de vivermos bem na atualidade e criarmos o bem para o futuro. De novo, a consciência coletiva de todos nós. E falando da coletividade, nós não poderíamos significar fraternidade e tolerância sem não nos espelharmos e olharmos uns para os outros. Diz o Livro dos Espíritos que o isolamento pessoal, o isolamento religioso, leva à inevitável condição nefasta do fanatismo. Então, falando de fraternidade em obras póstumas, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, Kardec vai nos dizer que a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima. Proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem conosco. Então, ser fraterno é estar em movimento constante para outros valores que a constituem. É impossível falar de fraternidade sem falar de abnegação, de tolerância,
de benevolência, de indulgência. Ser fraterno é olhar para o outro, reconhecendo as suas infantilidades morais, como bem reconheço em mim as mesmas. De novo, o autoconhecimento. Ninguém consegue perceber o mundo exterior sem tê-lo vivido, experienciado a partir da convivência com o conhecimento, nas relações humanas, uns com os outros ou consigo mesmo. O que eu quero dizer? Que quando nós olhamos para algo e damos o significado, é porque conhecemos aquele dito objeto, aquele dito acontecimento. Nós não poderíamos dizer o que é dor e sofrimento sem ter passado internamente por esta mesma ocasião. É evidente que falar de sofrimento e de dor não é dar um significado similar para todos, porque cada um de nós vive seus sofrimentos e suas dores de maneiras diferentes. E as constitui de maneiras diferentes. E dar os significados que elas representam na nossa vida de formas diferentes. Por quê? Porque é a partir de nossas experiências e vivências que damos os sentidos e os significados para o que vivemos. Mas não poderíamos fazer isso sem ter vivido antes as experiências. Estamos em constante diálogo com o mundo interno e com o mundo externo. Estamos em constante diálogo conosco mesmos. Estamos em constante diálogo com as diferenças. E é a fraternidade para além, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos fala em Os Trabalhadores da Última Hora, que somos os últimos chegados. Que eles aproveitem dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. As árvores têm um grande significado. Estamos a dizer, solidarizemos com a natureza. Vamos nos solidarizar com os nossos erros a fim de poder proteger aquilo que nos habita, que nos abriga, que é o nosso planeta. Quando entregamos as nossas cestas básicas, os nossos enxovais, quando doamos do que nos é supérfluo ainda que seja, damos um real significado à solidariedade. Nós estamos dizendo, naquele momento, e dando significado ao existir. Nós não somos uma ilha isolados uns dos outros. E estamos constantemente recebendo uns dos outros o que fundamenta, o que toca, o que traz de dificuldade, a fim de procurarmos as reais soluções. Quando pensamos em solucionar algo, como os cientistas, como os pesquisadores, quando nós estamos nos nossos labores profissionais, quando estamos em nosso lar, organizando a refeição, nós estamos sendo solidários. Nós estamos dando o que é de nós, de nosso, o mais íntimo de nós, as nossas boas energias, a nossa perspectiva de dizer, o mundo será melhor depois que alguém comer a minha comida. O mundo será melhor porque eu plantei uma árvore. O mundo será melhor porque eu li um livro espírita, ou não, para uma criança. O mundo será melhor porque eu protegi um idoso no meio da rua. O mundo será melhor porque eu posso e eu quero ser essa pessoa que acredita no amor.
apesar de todas as nossas dificuldades em levantar, em sermos quem somos e descortinar para nós mesmos as nossas débeis necessidades. Nós somos solidários quando olhamos para nós mesmos e buscamos ser melhores, porque nos melhorar significa melhorar o nosso lar, melhorar a nossa comunidade, a nossa sociedade. E Kardec traz para a gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, desculpa, na verdade, foi trocada aqui a fonte. No livro Instruções ao Movimento Espírita, ele tem um capítulo quando ele questiona, o Espiritismo é religião? E aí a pergunta, qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? E ele mesmo responde, é um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou em outras palavras, o amor do próximo que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Eis a grande diferença. Sabermos que nós não morremos, que a morte é simplesmente uma passagem, uma transfiguração nossa, uma transmutação, onde deixamos uma veste para estar em outra. Quando passamos de um estágio para um outro estágio, quando pegamos um trem e viajamos para um outro lugar, aquele mais que nos pertence. Nesse momento, quando o Espiritismo coloca homens e espíritos na mesma condição da humanidade, ele está dizendo para nós não nos apartamos de nós mesmos. Nós não nos distanciamos de quem amamos. E nem se distanciam de nós aqueles aos quais convivemos por tanto tempo e partiram. Estar solidário com o passado, estar solidário com o presente, estar solidário com o futuro, é amar onde estamos, é amar e estar conscientes do amor que precisamos empreender em tudo o que fazemos. Por isso, quando eu disse que Jesus nos traz o exemplo de viver o agora plenamente, quando ele diz, deixai aos mortos o cuidado de cuidar dos mortos. Vai e leva a palavra divina aos vivos, no sentido de que naquele momento, o hoje, que é agora, nós precisamos pensar, o que faço exatamente agora? Quanto dos nossos pensamentos não estão fluindo ao alto, beneficiando ou não aqueles que estão em nossos lares, aqueles que nem conhecemos, mas que estão em outros lugares, e porque os nossos sentimentos são os melhores, na busca de quem somos, de sermos melhores, na busca da interação com Deus, na busca da relação com Jesus e suas palavras, edificamos o reino de Deus. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. E poderíamos dizer também a tolerância. Nós temos um grande termômetro nas nossas vidas. Nós poderíamos dizer o quanto estamos sendo tolerantes, o quanto recebemos, respeitamos, aceitamos, vivemos a diversidade entre nós. Ora, se para nós temos o direito de escolher quem somos, de ir para onde gostaríamos, de elevarmos ao alto, constituindo através dos nossos próprios esforços, não seria essa exatamente o favor, a liberdade,
o direito cedido ao outro. Por isso, Kardec coloca sabiamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade no mesmo parágrafo. Não se pode destacar uma da outra. Queridos e amados irmãos, irmãs, não basta crer e saber. É necessário viver a nossa crença. É necessário dizer-se cristão, mas não apenas clamar Senhor, Senhor. E na hora de nossos testemunhos, esquecermos as escolhas que fizemos. Não adianta convivermos em uma família que porventura nos traz tantas aprendizagens e não sermos amorosos. Não adianta adentrar o centro espírita se não conseguimos pensar naqueles que estão conosco e que, muito embora não saibam dizer ou pedir, choram, clamam por ajuda. Não adianta nada escolher ser cristão e, por isso mesmo, nesse instante espírita, se não somos sensíveis uns aos outros, se não nos damos a oportunidade de olhar nos olhos verdadeiramente do outro, encontrando, tocando o universo do outro, saber do outro. Nós estamos tão cabisbaixos, olhando para um mundo que nem existe. Um mundo provocado pelas nossas ilusões e que acentua apenas as nossas distâncias, o nosso distanciamento, o nosso individualismo. Façamos amigos, mas sabemos por que fazemos os amigos. Façamos amigos, mas amemos os nossos amigos. Não tememos amar. Nós somos constituídos de amor, essa é a nossa essência. Diz o Evangelho, todos vós, do primeiro ao último, tendes dentro do coração essa centelha do fogo sagrado, que é o amor. E nós temos tanto medo de amar. Nós escolhemos tanto nos distanciarmos das reais relações que travamos. Apenas pelas nossas infantilidades, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Por fim, nós precisamos compreender, e por isso a volta ao início, através dessa imagem. A fé de um lado, a razão do outro. Nós gostaríamos de dizer, quando a doutrina surge, ela surge em meio a muitas indagações. Há escolhas que nos fizeram nos distanciar de nossa própria essência. E ainda se faz essas escolhas, essa dualidade, como se fôssemos nós compartidos, meio a meio, fragmentados, quando a razão e a emoção caminham lado a lado. Então é preciso e é necessário saber por que acreditamos, estarmos conscientes das escolhas que fazemos. Afinal, se somos herdeiros de nós mesmos, baseado em Joana de Ângeles, nós não precisávamos saber o que aquinhoamos para nós, o que levamos em nossas malas e como voltaremos se paupermos ou enriquecidos. Allan Kardec, que não vai nos deixar esquecer. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Os cristãos de antigamente morriam apedrejados, morriam jogados no circo e devorados pelas feras. Quando não imolados, quando não empalados,
mas não temiam dizer-se cristãos. E nós, pouco disso sofremos. Sequer podemos vislumbrar esta cena hoje em dia. Mas tememos ser cristãos. Tememos ser espíritas. E é o Washington ontem à noite, quando ele diz, coragem, não nos esqueçamos de dizer, nós somos espíritas. Nós somos espíritas. E isso tem um grande significado. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Mas eu não sou um trabalhador da casa espírita. Quem disse que fazer-se espírita é necessário ser também um trabalhador? Porque o trabalho está onde quer que estejamos. Se seguimos e cremos naquilo que professamos, seremos luz, ainda que tênue, na vida de alguém. Porque teremos uma palavra para dizer na valorização da vida. Porque teremos um abraço caloroso a dizer, eu estou contigo. Creia. A vida continua. Ama-te. E sim, há um chamado. E ele bate à nossa porta incessantemente. Há mais de 2000 anos. Ele está a bater novamente em nossa porta, na porta do nosso coração. Será que nós vamos tapar os ouvidos mais uma vez? Coragem, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas. Sigamos confiantes, a fim de que também o reino de Deus seja por nós edificado. E quando voltarmos de volta ao aprisco, na lembrança de nossa consciência tão enérgica e atuante, nós possamos responder, deixei alguém para trás. Deixei algo para trás, no coração de alguém. E fiz a diferença para de novo constituir uma nova jornada, só que agora um pouco melhor. Muita paz para todos nós. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.